em alerta. Mas antes mesmo desse problema, foi detectado um aumento no nível de radiação em diversas cidades do Japão. A reportagem que você vai ver agora do correspondente Roberto Kovalik mostra a tentativa dos japoneses de sair das áreas de maior risco numa fuga para o sul do país. Milhares de pessoas estão deixando o nordeste do país. Esta é a fila do combustível. Estou há 14 horas aqui, disse o motorista, e não sei se o posto terá gasolina. Esta é a fila da comida na frente de um supermercado. Cheguei às 2h30 da madrugada, diz o rapaz. Qualquer coisa serve, leite, ovos. Na minha casa não tem mais nada. Quando a padaria recebe um carregamento de pão doce, tudo que teria para vender hoje, logo aparecem compradores. E esta fila, no meio da praça, é para fugir. Parece uma fila de refugiados de guerra. São pessoas querendo escapar, querendo sair de Sendai, porque aqui não há água, não há comida, não há combustível para o aquecimento. A fila é gigantesca para pegar ônibus para outras cidades, porque os trens não estão funcionando. Os ônibus também são escassos. A demora aqui na fila é de pelo menos 2 horas, na chuva e no frio de 0 grau. Nas malas, eles levam o que puderam carregar. Uma vagarosa marcha para abandonar a maior cidade atingida pelo tsunami. A mulher e os 2 filhos pequenos se protegem da chuva na estação de trem fechada. Ela explica que o marido está na fila, guardando lugar. Temos que sair, porque a nossa casa está cheia de rachaduras. Se houver outro terremoto, pode cair em cima da gente. Outros temem uma tragédia nuclear. Sendai está a 100 quilômetros das usinas atômicas de Fukushima. É o caso desta família. A mulher está indo para Tóquio tentar pegar um avião. O marido diz que ela e o filho vão tentar ir para a China ou qualquer outro país. Quando houve o acidente em Chernobyl, a radiação chegou a uma área equivalente a dessa cidade, disse ele. Eu ficarei, porque tenho que trabalhar. A nossa equipe também vai embora. No caminho, encontramos estradas quase vazias e muitas marcas deixadas pelos terremotos. Um acostamento destruído, mais adiante, uma ponte que afundou mais de 1 palmo. Mas o mais preocupante estava nesta placa. No nosso caminho para Tóquio está Fukushima. O complexo nuclear de Fukushima, a 240 quilômetros de Tóquio, agora só conta com 50 funcionários. Quase 800 já deixaram o local. A crise nuclear começou logo após o terremoto de sexta-feira, quando o sistema de resfriamento dos reatores apresentou problemas. No sábado, parte do edifício que abriga o reator 1 explodiu. Na segunda de manhã, foi a vez de parte do edifício do reator 3. No início da noite de ontem, a explosão mais grave, a do edifício do reator 2. O governo informou que parte da estrutura de concreto e aço que protege o reator pode ter sido danificada. A empresa responsável pela usina informou ainda que uma outra explosão afetou o edifício do reator 4, seguida de um incêndio. O reator estava em manutenção antes do terremoto. Não se sabe exatamente se o incêndio foi dentro ou ao redor do local que está abrigando as barras de combustível nuclear retiradas do reator para manutenção. De acordo com autoridades japonesas, as 3 primeiras explosões foram provocadas pela alta temperatura dos gases dentro dos prédios, causada pela interrupção do resfriamento. Mas ainda não tem certeza sobre a causa dos problemas no reator 4. Logo em seguida, as autoridades informaram que a radioatividade ao redor de Fukushima subiu a níveis prejudiciais à saúde humana, mas não entraram em detalhes. Depois das 2 primeiras explosões, o governo já tinha retirado os moradores de um raio de 20 quilômetros da usina. Na manhã de hoje, o primeiro-ministro Naoto Kan pediu que todos os 140 mil habitantes que moram em um raio de 30 quilômetros ficassem em casa e isolassem janelas e portas. E determinou uma zona de exclusão aérea na região. Para fugir da área de risco, temos que pegar um caminho muito mais longo pelo oeste do Japão, atravessando as geladas montanhas de Yamagata. A paisagem é bela, mas quando começa uma nevasca, vira um inferno branco. A nossa preocupação é com o combustível. Temos 3/4 de tanque e 500 quilômetros pela frente até a capital japonesa. Não, até Tóquio não chega. Você teria abastecer no meio do caminho. Passamos por vários postos no caminho, todos fechados.
Esta é a estrada que nós deveríamos pegar para chegar a Tóquio, mas está fechada pela neve. Foi uma avalanche que ocorreu antes do terremoto e vai nos obrigar a procurar outro caminho. Esses enormes sacos de areia estão ali para conter o avanço da neve. Os terremotos na região oeste do país provocaram vários deslizamentos de neve. Para nós, becos sem saída como este representam um desperdício do que no momento é um bem precioso, gasolina. E ficar parado sem aquecimento no carro, no meio desses paredões de neve, é uma péssima perspectiva. Felizmente, alguns quilômetros adiante, uma fila em frente a um posto de gasolina. É a melhor notícia que poderíamos receber naquele momento. Significa que ali tem gasolina. O caminhão-tanque tinha acabado de chegar. Conseguimos encher 2 galões, o suficiente para chegar ao nosso destino. Em Tóquio, os níveis de radiação ficaram 10 vezes acima do normal, mas sem provocar danos à saúde. O primeiro-ministro também cobrou transparência da empresa responsável pelo complexo de Fukushima. Muitos japoneses acusam o governo de estar escondendo a verdadeira dimensão do acidente nuclear. No fim da tarde, no Japão, o nível de radiação no complexo nuclear caiu e o serviço meteorológico anunciou que os ventos estavam levando a radiação para o Oceano Pacífico. O governo agora olha com atenção os reatores 5 e 6 e estariam começando a aquecer. Nossa aventura para sair de Sendai ajuda a compreender outro drama pelo qual os japoneses estão passando. Cercados de tantas tragédias, eles cada vez têm menos meios para fugir. No fim da tarde, pelo horário de Brasília, manhã no Japão, foi detectado um novo incêndio no reator 4 da usina de Fukushima. Segundo as agências de notícias internacionais, helicópteros serão usados para despejar água sobre a instalação nuclear numa tentativa de resfriá-lo. O correspondente Roberto Kovalik fala agora ao vivo de Tóquio. Kovalik, bom dia. Que informações você tem aí sobre esse último incidente na usina de Fukushima? Boa noite, Bonner. Boa noite, Fátima. A Agência de Segurança Nuclear do Japão informa que esse incêndio já foi controlado. Esse incêndio começou às 5 horas e 45 minutos, foi avistado por funcionários que estavam no 4º andar da usina. E imediatamente eles chamaram os bombeiros e houve uma correria muito grande para tentar apagar esse incêndio, porque começou uma coluna de fumaça, uma nova preocupação, porque foi no mesmo lugar em que ocorreu o incêndio ontem. Foi o segundo incêndio no mesmo local. Então, já foi controlado, mas há 2 funcionários desaparecidos. 200 mil pessoas foram retiradas da área em volta da usina. Bonner, Fátima. É impressionante como Fukushima tem dado notícias ruins, fornecido notícias ruins, uma atrás da outra o tempo todo. Quando você acha que terminou, começa de novo, né, Kovalik? Primeiro, bom dia para você, espero que você tenha se recuperado, pelo menos em parte, do sufoco que foi essa viagem, que você narrou brilhantemente na reportagem que a gente acabou de ver. Eu queria saber de uma outra informação que o jornal Hoje deu aqui na Globo, de que 2 ônibus já teriam partido aí da área de Saitama, não é isso? Saitama. Em direção tanto a Fukushima quanto de Sendai, onde há brasileiros. Você tem notícia desses brasileiros, se já houve resgate de alguém lá? Neste momento, esses 2 ônibus estão em Sendai. Um deles está em frente à estação de trens de Sendai, esperando que os brasileiros apareçam por lá, os que quiserem sair de lá. E outro foi a um abrigo, onde estão 17 brasileiros que não tinham para onde ir. Depois disso, esses ônibus seguirão para Fukushima para buscar os brasileiros que moram lá. E os brasileiros que moram em outras cidades que não foram atingidas, e é bom dizer que a maioria da comunidade brasileira aqui mora em áreas de segurança, áreas em que não houve nada, não houve terremoto, não há perigo de radiação nuclear. Então esses brasileiros estão ajudando os japoneses. E um grupo de brasileiros da cidade de Gifu juntou 9.600 litros de água mineral e esse grupo está levando essa água para Sendai. Só que eles estão enfrentando as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Essa viagem já dura 31 horas e a neve está aumentando, eles estão tendo muita dificuldade para passar por essa neve. Mas vão chegar lá levando água, né, a colaboração da comunidade brasileira para os japoneses que estão sofrendo tanto com essas tragédias. A gente deseja que tenham sorte. É bom lembrar também que até este momento, felizmente, as equipes de busca no Japão não registraram nenhum cidadão brasileiro entre os já milhares de mortos nesses incidentes. O trabalho dificílimo dessas pessoas